Eu acho que tem que ser revisto. Eu acho que ele foi importante, né? O tripé macroeconômico foi importante para a estabilização da economia, principalmente depois do Plano Real e do segundo mandato do Fernando Henrique, né? Que ele realmente foi implementado, né? Que é o superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante, principalmente câmbio flutuante, depois da max desvalorização do real em 99, né? Eu até tive um evento particular ali que eu sofri. Eu estava na Suíça nessa época fazendo um negócio pela Xerox do Brasil, né? Tava tudo amarradinho, aquele negócio bem... O câmbio tinha que encaixar, tava tudo certinho. Aí, até no retorno, assim, eu voltei pro Brasil quando era para embarcar os equipamentos da Xerox, que a gente tinha feito uma parceria com a empresa suíça, e veio a max desvalorização, o negócio, obviamente, deixou de fazer sentido da noite pro dia, né? Então, eu lembro bem dessa data aí da max desvalorização. Mas foi só em 99, no início de 99, que passou a valer realmente o câmbio flutuante, né? E o tripé macroeconômico. E isso foi importante, né? Porque aquela crítica que eu fiz, se você tá com um carro maluco lá, igual tromba-tromba no parque de diversão, você precisa ter um guarda-reio, né? O caminho é isso. Então, acho que o tripé macroeconômico, ele foi importante em algum momento. Mas ele tem que ser alterado porque, de alguma forma, ele amarrou a nossa economia também, né? Inclusive, o processo de desindustrialização do Brasil foi muito agravado pelo Plano Real, né? A gente estabilizou a inflação, mas teve os efeitos colaterais, né? De você estabilizar a inflação e a moeda brasileira no início. Foi taxa de juros muito alta, né? Isso acabou desindustrializando o país, depois com o câmbio flutuante, e acabou também os países voltando... Todos os países tiveram sucesso na sua industrialização porque eles tiveram regimes de câmbio fixo, né? De câmbio controlado, justamente para privilegiar a produção nacional e a competitividade nas exportações. Então, foi importante o tripé macroeconômico, eu acho que ele tem que ser revisto, né? Eu acho que a gente deveria ter metas de inflação, a gente não deveria ter baixado a meta de inflação de 4 para 3, não existe nenhuma explicação lógica para isso, a não ser vamos baixar, né? O próprio Ilan Goldfan, que foi o presidente do Banco Central, foi economista-chefe do Itaú há muito tempo, quando uma vez questionado ele, foi a resposta que ele deu, ele não tinha uma explicação. Não, baixou porque o Chile é 3%. Qual explicação é essa, né? Então, se a gente vinha com a economia estabilizada num centro de inflação, o centro da meta em 4%, deveria ter continuado, né? Então, a gente colocou em 3% e isso obrigou uma atuação mais agressiva da política monetária e também baixou as bandas para 1,5%. Então, uma coisa que podia oscilar de 2 a 6 passou a poder oscilar de 1,5 a 4,5. Isso para uma economia já estabilizada como a economia brasileira é relevante, né? Tanto que esse novo ciclo de alta começou porque ia estourar o pé da meta em 0,28. Aí a política monetária teve que... Porque é um negócio das expectativas. O Banco Central é obrigado a entrar, porque senão ele desancora as expectativas do mercado, tal, tem tudo isso. Então não existe razão para essa senda meta ter baixado de 4 para 3. Se tivesse ainda nesse ciclo aí de 2 até 6, você dá um espaço maior para economias se ajustar, né? Para oferta e demanda se ajustar. Como a gente tem uma economia muito pouco dinâmica, o Brasil é um país de commodities, um país basicamente desindustrializado e muito forte em commodities, a gente não tem capacidade de ajustar a oferta tão rápido com a demanda como tem os países com economia muito mais dinâmica, né? A gente tem uma capacidade ociosa, se eu fosse simplificar aqui até para as pessoas entenderem melhor, é uma capacidade ociosa na mão de muito pouca estrutura na economia. Então, só uma pequena parcela da economia, da estrutura da economia brasileira tem essa capacidade ociosa. Se a gente industrializasse mais o país, isso tivesse mais espalhado pela economia, como são as economias desenvolvidas, você teria uma capacidade muito mais rápida e dinâmica de ajustar a sua capacidade de ofertar, né? A sua capacidade de aumentar ou não a sua capacidade ociosa. Como a gente não tem, os nossos ciclos são muito malucos, né? Se aumentou o consumo, a oferta não aumentou. Se eu fosse olhar essas bandas, né? Nosso ciclo é muito louco. Se eu pego e afina ainda mais a banda, é uma irracionalidade, sob o ponto de vista de você querer fazer com que o país cresça. Porque é sempre assim, quando a gente tem uma oportunidade de crescimento, a política monetária tem que atuar, aí esfria tudo de novo, aí o lado da oferta, não vou investir, o governo está esfriando a demanda, que é derrubar a atividade econômica,
Eu como empresário, você como empresário, o que você faz? Não vou fazer nada, vou deixar o dinheiro rendendo Selic, né? Por quê? Primeiro, eu só aumento a minha capacidade de ofertar, só invisto em aumentar a minha capacidade de ofertar se tiver demanda. O sinal que a economia está me dando é que a demanda que está aí, inclusive, vai cair, porque é o que eles querem com a política monetária. Então, para que eu vou investir? Não vou investir. Então, a nossa capacidade de ofertar, de aumentar a capacidade de ofertar da economia, nunca sai do lugar. Ela é sempre, a hora que entra o animal spirits, né? Nossa, opa, quero aproveitar a oportunidade, vou aumentar o tamanho da minha empresa. Vem o governo e fala, não, para que você vai aumentar? Não vai ter demanda, aí você não aumenta. Então, a gente está num ciclo vicioso na nossa economia que, de alguma forma, está amarrado pelo tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico acabou, estabilizou a economia brasileira, mas amarrou ela para não crescer. Então, eu acho que o sistema de metas de inflação deveria ser revisto, né? Isso é uma coisa que está na mão do executivo. Eu falo assim, tem pequenas medidas que o executivo ainda tem capacidade de fazer. A única marra que o executivo tem é que ele tem como fazer isso, porque ele tem a maioria dos assentos no Conselho Monetário Nacional. Inclusive, quando era o Campos Neto, né, o Lula criticava, mas se quisesse ele tinha mudado. O ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda são 2 votos. Agora, com o Galípolo, mesmo que o Galípolo seja contra, ele também consegue mudar. É meio difícil ele ser contra tendo sido dedicado pelo Lula. A única marra que o executivo tem é que se ele muda, ele desagrada o mercado financeiro. E aí entra o interesse do mercado financeiro, do poder econômico, de fazer o governo voltar, tutelar o governo de novo para fazer o que ele quer, né? O que seria bom. E aí, quando eu faço a crítica ao mercado financeiro, as pessoas acham que eu estou atacando todo mundo. Não, eu estou atacando uma pequena parcela ali que tem realmente poder, né, de influenciar na política e na economia do país. Quando você olha, você estava falando de orçamento público, a quantidade de dinheiro que é utilizado para pagar o serviço da dívida poderia estar sendo investido na economia, né? Se mudar 1% na taxa Selic é mais de 50 bilhões de reais. Isso é um dinheiro relevante para a nossa economia, né? Então, uma taxa Selic de 14,25, como você falou, talvez com viés de alta ainda. Se você trouxer ele para 10, você já injeta muito dinheiro na economia em capacidade de investimento do Estado brasileiro. Então, até que ponto eu quero, se eu fosse simplificar, se eu mudar lá 4%, até que ponto eu quero deixar 200 bilhões no rentismo, que é o chamado rentismo, que é um dinheiro improdutivo, está lá só remunerando o capital de alguém, ou quero pegar esses 200 bilhões e jogar na economia para o setor produtivo? Obviamente, o Estado tem que pegar esse dinheiro e investir no setor produtivo, né? De criar condições da nossa economia, da produção da economia crescer. Então, no final do dia, se fosse simplificar o raciocínio, né? Eu quero pagar juros só para remunerar o capital de alguém, ou eu quero investir no crescimento da economia?